Olá, queridos telespectadores, professores, amigos, pesquisadores e estudantes de modo em geral. Eu sou Paula Trajano, sou professora da Rede Estadual do Ceará, professora de língua portuguesa. Estou aqui com o Gleison Capistrano. Gleison, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. E o Gleison, ele é professor da Rede Municipal de Fortaleza, professor de ciências e também mestre em nutrição. E o Gleison vai nos contar um pouco sobre um produto educacional que ele desenvolveu na escola onde trabalha, um produto educacional que fez diferença na aprendizagem, no ensino e na aprendizagem dos alunos, e fez diferença especialmente no período de isolamento social. E o Gleison está aqui para nos contar um pouco sobre os detalhes de elaboração e de aplicação desse produto. Gleison, mais uma vez seja bem-vindo e muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Paula. Eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema porque ele é muito instigante, muito motivador. Durante o período da pandemia, nós tivemos muitas dificuldades em saber como trabalhar com o estudante dentro do próprio domicílio, dentro da casa dele. Então era aquela pergunta, como atrair os jovens dentro do seu domicílio para não se perder nas distrações do dia a dia. Então, dentro de reuniões que nós professores fazíamos para a troca de ideias, um professor compartilhou a ideia de trabalhar com gamificação, onde os estudantes iriam trabalhar o conteúdo da disciplina, que no caso eu trabalhei matemática e ciências, com os jovens, onde os produtos, que no caso seriam os jogos, seriam criados com o objetivo da aprendizagem do aluno daquele conteúdo. Então nós ensinávamos para ele o jogo, apresentávamos para ele os jogos, eles se apropriavam do jogo e eles criavam os próprios jogos dentro do conteúdo que a gente estava vivenciando naquele momento. Então foi um momento muito bom, porque nós vimos que realmente funcionou dentro da nossa proposta. Não só em matemática, não só em ciências, mas com jogos que podem ser usados em qualquer disciplina pelos professores, em qualquer conteúdo. Foi muito interessante, Paula. Ótimo, Gleison. Então, na prática, você utilizou o uso de games para facilitar o aprendizado dos alunos, né? Isso é muito bom, porque o game chama muito a atenção do aluno, né? E nessa trajetória, você percebeu que os alunos interagiam mais nas aulas? Você percebeu que eles estavam gostando muito mais de estar presente na aula naquele momento? Paulo, realmente foi muito importante essa estratégia, porque nós vimos que durante as aulas aumentou a frequência dos estudantes durante as chamadas, das videochamadas, porque durante a pandemia, por conta do distanciamento social, nós tivemos que fazer videochamadas com os alunos. Então era muito importante o maior número de frequência de estudantes durante aquela videochamada. E nós podemos verificar que a adesão às aulas remotas foi muito maior com o uso dessa estratégia. Porque a criança ela gosta do lúdico, da interação, da brincadeira, e isso facilita muito para o professor que quer engajar o estudante na sua aula. Foi usada essa estratégia com estudantes do ensino fundamental de uma escola pública de Fortaleza, e a gente sabe que essa época de vida é muito difícil de você atrair a atenção dos jovens. Então essa estratégia ela foi muito válida, e eu acredito que foi muito interessante também para o professor, como para o aluno e como para a escola. Ah, Gleison, então quer dizer que a gamificação você utilizou como uma estratégia potente para facilitar o aprendizado dos alunos no período de aulas remotas. E agora, com a retomada das aulas presenciais, você pretende continuar com este projeto? E, digo mais, se continuar, você acredita que encontrará algumas dificuldades em relação à aplicação da gamificação como estratégia de ensino em sala de aula? Sim, Paula. Eu acredito que durante o período das aulas remotas e até no momento das híbrido, em que havia presencial e híbrido nesse momento agora, e a partir de agora com o momento presencial, eu acredito sim que a gamificação ela pode ser utilizada como ferramenta no momento presencial
E não deixar também do que foi feito no momento remoto. A gente pode fazer uma utilização tanto ainda dos jogos que foram criados, ainda no momento presencial, né, talvez até como uma atividade em casa do estudante, mas dentro da sala de aula também, as escolas que podem ter, né, laboratórios de informática, elas podem utilizar ainda, e aquelas que não têm, eu gosto de deixar claro que todas as nossas ações foram com materiais de baixo custo, simples e de fácil aplicação. Então eu acredito que a escola ela pode usar estratégias como a produção de jogos em sala pelos alunos, para que o estudante continue produzindo jogos dentro de sala, dentro da escola ou até mesmo em casa, que sejam práticos também, porque a gamificação ela não se restringe ao modo virtual, mas ela pode ser usada também como construção de objetos concretos, físicos, por parte do estudante, por parte da sala, por parte do professor, e isso auxilia também no processo de ensino-aprendizagem através do lúdico. O jogo ele é apenas uma ferramenta para se atingir aquela dificuldade, superar a dificuldade da atenção, chamar o estudante, chamar a atenção do estudante, fazer ele interagir, fazer ele participar. Como mérito da gamificação, eu acho que um dos maiores méritos da gamificação é fazer o ensino ser interativo. Eu acho que esse é o ponto principal de toda a estratégia. Gleison, muito importante essa sua observação sobre o aluno construir o seu próprio game, o seu próprio instrumento de facilitação da aprendizagem, que inclusive você até citou que ele pode fazer até em casa, né? Então isso é muito importante porque como é um assunto que chama a atenção do aluno e tem muitos alunos, né, muitos jovens que já gostam de usar a criatividade, então até mesmo em casa ele pode construir instrumentos que facilitem a sua aprendizagem do conteúdo que será mostrado em sala de aula. Sim, Paula. É muito interessante pensar que os jovens, os estudantes, eles possam desenvolver os seus próprios jogos, tanto de forma no celular, com a internet, ou como também construindo eles com materiais simples, de baixo custo e que sejam fáceis de fazer. Às vezes o estudante ele gosta do desafio, mas é importante que o professor pense em estratégias que ele possa realmente fazer em casa de forma agradável, com aquilo que o estudante tem. Então na escola, na sala de aula, a gente sempre pensa em como fazer o estudante pegar o que ele tem à mão e usar de forma lúdica, utilizando a gamificação através de jogos, para que ele possa aprender ou ciências, ou matemática, ou qualquer outra disciplina, de forma concreta, dentro da sua realidade. Às vezes isso é um desafio, porque nós temos que pensar estratégias para ensinar o que devemos, com poucos materiais que sejam acessíveis tanto à casa do estudante como ao próprio estudante, né, materiais simples, de baixo custo, mas que sejam efetivos no aprendizado. Então pensar isso, é claro que dá um pouco de trabalho, exige planejamento, exige escolha de materiais e de propostas concretas, práticas, factíveis, que o estudante possa realmente utilizar como proposta em domicílio. Às vezes a gente fica pensando que ensinar é algo simples, mas exige muito planejamento. Então o professor ele deve pensar naquilo que ele quer ensinar e naquilo que ele pode fazer junto com o aluno, tanto na sala de aula como em domicílio. Então realmente isso é muito bom, é muito interessante e eu recomendo como estratégia de ensino, tanto na escola, mas que ele possa também se sentir à vontade de fazer em casa, dentro do seu ambiente de domicílio. Gleison, e como você citou anteriormente, essa foi uma estratégia muito positiva, que te rendeu frutos profissionais e pessoais, inclusive. Então, não há o que discutir que realmente esse foi um caminho muito bom que você encontrou para ajudar os seus alunos em período de ensino remoto. Então, sendo uma estratégia positiva, sendo um caminho que, inclusive, pode ser seguido, qual mensagem você deixa para os professores que estão nos assistindo agora, ou para os estudantes que estão nos assistindo, em relação ao uso de games como facilitador da aprendizagem? Eu recomendo, como estratégia
de ensino, né, da escola, de educação, que os professores se estimulem, se motivem a trabalhar o tema, porque ele realmente é bastante agradável aos estudantes, porque mexe com o lúdico, mexe com a interação, ajuda o aluno a se concentrar porque ele se interessa pelo que ele está fazendo. É uma coisa prática e que pode ser desenvolvida sim com baixo custo, sem muita oneração, tanto do professor como do aluno ou da escola. Basta com que o professor, dentro do que ele quer ensinar, busque instrumentos fáceis, de fácil produção, seja ele virtual ou não, para que tanto ele como o aluno e a escola sejam bem-sucedidos nos seus projetos. Eu gostaria muito de deixar essa minha palavra de desafio para os professores se aventurarem nas aulas, na proposta de gamificação nas suas práticas de ensino. Eu acho muito válido e com certeza os seus estudantes também vão. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso aqui, Paula, porque é um tema que me motiva muito nas minhas aulas e tanto eu como os professores da minha escola se motivaram e nós desenvolvemos bastante projetos nessa linha de ação. Então, pessoal, ficamos por aqui. Gleison, muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar um pouco dessa sua estratégia tão positiva e que fez tanta diferença na escola onde você trabalha. Compartilhar essa experiência conosco, isso é muito importante. A gente sabe que conhecimento deve sempre ser compartilhado. Então, mais uma vez, muito obrigada, Gleison. E quem quiser saber mais detalhes, inclusive para tentar replicar essa estratégia apresentada pelo Gleison aqui nesse momento, quem quiser saber mais detalhes, pode acessar o nosso livro, o nosso e-book Plataforma. O capítulo ao qual o Gleison se refere é o capítulo 16 do livro Plataforma, que inclusive vocês podem acessar pela descrição que está aqui no vídeo. E desejo uma boa leitura a todos e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal, até mais!